7h20. Bom dia, produtor. Bom dia para você que assiste o canal do Boi. Nesta manhã de segunda-feira, dia 20 de março de 2017. Bom dia, produtor, chegando para te fazer companhia até às 9h30 da manhã com muita informação da pecuária brasileira. Neste início de semana, nós queremos que você tenha uma semana abençoada, uma semana muito próspera. E entre os destaques da edição de hoje, estaremos falando para você sobre a evolução dos preços do boi gordo em várias regiões do país. Também você vai ter informações completas sobre a Operação Carne Fraca, a maior operação realizada na história da Polícia Federal. E nós estaremos falando com você, pecuarista, com você, produtor rural, para saber quais serão os desafios para essa fase tão difícil para o país. Também falaremos para você sobre como se comportam as cotações semanais para a bovinocultura de corte no Rio Grande do Sul e ainda falaremos das vendas de adubo, que em fevereiro apresentaram um recuo nas vendas. Muita informação da pecuária para você, informações sobre condições do solo, previsão do tempo, informações sobre os melhores eventos e leilões realizados aqui pelo SBA. Aliás, muita informação na sua manhã de segunda-feira, então fique conosco, porque já está no ar o Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Na última sexta-feira, as cotações do boi gordo apresentaram poucas alterações nas regiões pesquisadas pela agência Scott Consultoria. Vamos acompanhar aqui as alterações das cotações do boi gordo. Vamos ver as alterações, primeiramente na região sudeste. Região sudeste, as cotações permaneceram sem alterações entre quinta e sexta-feira. Podemos até mudar de tela, vamos para a região sul do país. Na região sul do país, nós podemos assim conferir aqui que também não apresentaram alterações na região sul do país. Região nordeste do Paraná fechou a R$ 146, região oeste de Santa Catarina R$ 153, na região oeste do Rio Grande do Sul R$ 4,90, em Pelotas fechou a R$ 5,00, cotação do boi gordo para a região sul do país com preço à vista. Vamos agora para mais uma outra região. Na região centro-oeste, em Goiás, nós tivemos queda de R$ 1,00, fechou a R$ 128,00. Na região sul de Goiás fechou a R$ 129,00. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, R$ 133,50. Em Dourados, R$ 133,00. Em Três Lagoas, também R$ 133,00. Nós temos mais cotações para outras regiões da região centro-oeste. Nessas praças que nós estamos apresentando, também não apresentaram alterações nas cotações do boi gordo entre quinta e sexta-feira. Vamos agora para a região nordeste do país. Na região nordeste do país, na região sul da Bahia, também registrou uma redução de R$ 1,00 no valor da arroba do boi gordo. Estava em R$ 141,00, fechou a R$ 140 na última sexta-feira. E agora na região norte do país, nós tivemos 3 altas na região norte do país. 2 no estado do Pará. Em Marabá teve acréscimo de 50 centavos. Em Paragominas também teve acréscimo, só que foi de R$ 1,00. Em Marabá fechou a R$ 125,50, em Paragominas R$ 128,00. Já na região, no Tocantins, na região norte do Tocantins, a cotação subiu R$ 1,00, fechou a R$ 125,00. Cotações do boi gordo, segundo a agência Scott Consultoria. E nós vamos acompanhar agora as cotações pela agência Rural Business, que avalia uma boiada diferenciada com boa logística e com bom volume de carcaça. Acompanhe comigo aqui, primeiramente na região sudeste. As cotações não apresentaram também muitas alterações, segundo a agência Rural Business. Na região sudeste, na região sul, norte e nordeste, foram sem movimentos. Nós temos aqui cotação para São Paulo, fechou a 149, igualmente na quinta e na sexta-feira, 140 Minas Gerais e no Rio de Janeiro, R$ 145,00. Vamos para outras regiões do país.
Na região sul, no Paraná, fechou a R$ 151,00, Santa Catarina, R$ 158,00 e no Rio Grande do Sul, R$ 5,16 o quilo vivo do boi gordo, preço à vista. Nós temos mais cotações agora, podemos virar a tela. Para a região centro-oeste, em Goiás, fechou a R$ 134,00, Mato Grosso do Sul, R$ 139,00 e na região sul do Mato Grosso, R$ 131,00. Vamos agora para a região nordeste, na Bahia, R$ 149,00 e Maranhão, 130. E nós temos aqui, para finalizar, cotação para a região norte do país, segundo a agência Rural Business. No Pará, fechou a R$ 132,00, na região de Tocantins, fechou a R$ 130 e em Rondônia, R$ 128,00. Cotações, segundo a agência Rural Business, que avalia uma boiada diferenciada com boa logística e com um bom volume de carcaça. Você acompanha agora as cotações do boi magro nas principais praças de produção do país. As chuvas frequentes na região centro-oeste nas últimas semanas têm contribuído para a umidade do solo. Vamos saber se existe previsão de mais chuva para a região centro-oeste e para a região sudeste do país para essa semana. Quem traz para a gente as informações é a Juliana Rezende, direto da Somar Meteorologia. Juliana, conta para a gente como ficam as condições de solo pelo país. Bom dia. Bom dia a todos! A região centro-oeste tem recebido chuvas expressivas nos últimos dias, o que tem deixado a umidade do solo bastante elevada na maior parte dos 3 estados, e isso tem favorecido o desenvolvimento das pastagens, principalmente no norte do Mato Grosso e no estado de Goiás, onde nas áreas em rosa a umidade do solo alcança os 100%. Para os próximos dias, a previsão de chuva expressiva, ainda nos 3 estados da região, pode chover até 30 milímetros na maior parte dos 3 estados. No decorrer do segundo período, as chuvas mais expressivas se concentram entre o Mato Grosso e o estado de Goiás, podendo chover até 30 milímetros em 5 dias. Ao longo do terceiro período, as chuvas agora perdem força e os maiores acumulados ficam em torno de 15 milímetros nos 3 estados da região. É uma chuva que, como não é tão expressiva, não deve trazer transtornos para as atividades de campo, mas deve favorecer, manter os bons níveis de umidade do solo e ajudar no desenvolvimento das pastagens. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o assunto do fim de semana foi a Operação Carne Fraca, realizada na última sexta-feira pela Polícia Federal. Em grande parte do país, muitas pessoas estão comentando sobre esse assunto e nós estamos começando o Bom Dia Produtor com esse assunto tão importante para você pecuarista, para você produtor rural que quer saber como vai ficar a situação em grande parte do país. Nós estamos aqui recebendo o João Pedro Cuti Dias no bate-papo informal do agronegócio. João, é um assunto muito delicado, muito importante e nós também temos que falar com o pecuarista, com o nosso produtor rural que está nos assistindo e também conscientizar a população brasileira sobre um fato tão importante que pode mudar a estrutura de uma cadeia que já existe no país, pode prejudicar muito as exportações, o consumo interno, aliás, pode mudar fortemente a pecuária brasileira. Vamos falar um pouquinho sobre os impactos que essa operação pode causar no setor. João, bom dia. Bom dia a todos vocês. Um fato importante, Antônio, eu tenho que lembrar que o brasileiro consome perto de 100 quilos de carne por habitante ano, ou seja, mais de 20 milhões de toneladas nós consumimos no Brasil, entre frangos, bovinos, suíno, peixe, etc. O que acontece? Raramente você escuta falar algum problema de saúde fruto de consumo de carne. É raro. E não é na produção, muitas vezes não é no frigorífico, muitas vezes é no próprio, na distribuição, no varejo, no cuidado que as pessoas têm para manter refrigeradas essas carnes, etc. Ou seja, a nossa carne é saudável, seja de frango, suíno, de qualquer fonte proteica, qualquer fonte animal. O que aconteceu
no Paraná, Goiás, infelizmente foi um problema sério para o Brasil. A imagem brasileira fica comprometida. Só voltando, além do consumo interno, só lembrando, nós exportamos para mais de 130 países entre essas carnes. Nunca, não se sabe de retorno de container para o Brasil por algum problema de contaminação. Ou seja, a carne do mercado interno e a carne exportada, praticamente nunca houveram problemas sérios isso aqui. Quanto ao fato dessa operação, é muito certo, tem que corrigir mesmo, tem que punir, tem que prender, tem que tirar fora do serviço público as ovelhas negras que tem. Ou seja, nós temos 11 mil funcionários no Ministério da Agricultura, tem 33 que estão envolvidos, tem que ser punido, é lógico que tem que ser punido. Os empresários que erraram, que pagaram propina, tem que ser punidos também. O que acontece nesse momento? Acho que o momento é lavar roupa. Você tem que ver os problemas e, a partir daí, traçar uma estratégia mais clara. Primeiro, tem que combater corrupção. Corrupção é um câncer no tecido social brasileiro. Você vê o que aconteceu nos últimos anos do governo. A corrupção estava desenfreada. Algumas empresas, como a Petrobras, ficaram totalmente contaminadas pela corrupção. Não pode acontecer isso na máquina pública. A sociedade não aceita que a máquina pública seja corrompida. Ou seja, eu, você, todos nós pagamos impostos para ter a certeza que a gente vai ter segurança, que vai ter segurança física, vai ter segurança alimentar, etc. Então, é errado. Os caras fizeram coisa errada, tem que ser punida. O que se questiona é um pouco de show no processo. Hoje nós estamos vendo o seguinte, o mundo inteiro, essa semana, qual é a repercussão que vai ter? Ontem o presidente da República, lógico, ele, pela importância do tema, ele se reuniu, passou reunido com os ministros dele. O ministro Blairo Maggi tem reunião com os embaixadores dos países que importam carne do Brasil e vai mostrar para eles, olha, o Brasil tem isso, nossa carne é saudável. Infelizmente, houveram um problema com os fiscais que serão punidos. A forma com que a Polícia Federal realizou a operação, você acha que foi de forma correta? Poderia ser com sigilo absoluto para que não prejudicasse o setor? Olha, para eles receberam uma denúncia, fizeram gravações, fizeram uma série de coisas, viram que existia um problema, eles cumpriram o papel deles, fizeram o papel. Eu acho um pouco exagerado a maneira que foi dada em publicidade na mídia, mas vamos lá. Agora, o papel que estão fazendo em combater a corrupção, toda a sociedade tem que apoiar. Isso é indiscutível. Você não pode aceitar que um fiscal ele receba dinheiro. E outra coisa, se os empresários reclamam algumas coisas que são achacados, eles têm que procurar as entidades de classe deles, não precisam eles ir na linha de frente, mas a entidade tem que ver, tem que questionar, tem que chegar no Ministério, discutir com o Ministério. O próprio Blairo Maggi, desde que assumiu, ele viu que ele recebeu 300 e tantas sugestões para melhorar o Ministério. Porque muitas vezes o pessoal se pega num carimbo, se pega numa questão burocrática para criar dificuldades. Aquela velha expressão, se cria dificuldade para vender facilidades. Nós temos que combater isso aí. De que maneira? Fazendo as coisas públicas funcionarem de maneira séria, correta. O empresário ele tem que investir naquilo que ele sabe fazer, ou seja, se ele tem um frigorífico, ele tem que a questão de segurança alimentar, a questão de higiene, isso é fundamental. Se uma carne está vencida, azar dele, incinera alguma coisa, mas não pode deixar acontecer o problema e tentar, por via de suborno, achar uma solução. Aí é errado, mas tem que procurar. Essa semana começa uma auditoria nas 21 empresas que foram elencadas. Ótimo, tem que fazer, mas tem que fazer isso permanentemente. E tem que fazer equipes volantes, ou seja, não é aquele fiscal que está lá 1 ano, 2 anos, 5 anos. Tem que ter gente, vai lá, como faz a CGU. A CGU por amostragem, pega os municípios e vão lá, discutem, vê o que está errado. Se estiver errado, pune. Ou pelo menos, se for coisa que é passível de ser correção, orienta para fazer correção. Pode ser o momento também dos frigoríficos contratarem agora empresas terceirizadas para fazer auditorias internas. Com certeza, para eles é importante a imagem. Imagina um frigorífico como o JBS, por exemplo, que tem o mundo inteiro. A imagem dele fica prejudicada, a própria BR Foods e outros frigoríficos. Então, ele pegar
contratar para fazer isso, é importante para melhorar a eficiência dele, ou seja, não é um gasto, é um investimento, vai melhorar a eficiência dele, vai melhorar a imagem dele com o consumidor. Então, acho que, e os que não estão envolvidos, ótimo, é o momento deles repensarem também, olha, o que nós temos que fazer? Estamos fazendo certo? Ótimo, vamos checar se realmente tudo aquilo que está sendo feito é de acordo. Porque não é só preocupação nossa com exportação, se preocupar com nós brasileiros, nós somos consumidores. Então, eu, por exemplo, não vou deixar de consumir carne porque eu tenho certeza que 99,9% foi correto, não é por causa de 0,1%, 0,3% de maus funcionários que compromete o serviço de todo mundo. O senhor e a senhora que são produtores, tenho certeza que a hora que vocês vão aplicar um vermífugo, vão se preocupar de ter um período de não abater o animal durante o período de carência, ou seja, não usar antibióticos de forma discriminada, ou seja, todo mundo tem o seu papel, a sociedade, o produtor, o frigorífico. Se todos nós fizermos nosso papel, não vai ter problema para ninguém. Então, eu acho que essa é a questão. Esse problema tem que servir de lição a toda a sociedade, ao governo, que o governo tem que ter uma ação sempre proativa, não esperar acontecer o problema para atuar, ele tem que detectar antes e atuar antes. Nós temos algumas telas, João, vamos ver as telas que nós temos aqui? Podemos ver as telas? Bem, nós temos aqui as telas que falam sobre os frigoríficos denunciados pela operação. BRF, as marcas Sadia e Perdigão, JBS, marcas Seara e Big Frango. São informações da Polícia Federal. Nós temos também mais uma outra tela que fala sobre as resoluções tomadas pela Justiça Federal brasileira. Houve o bloqueio de 1 bilhão das empresas investigadas, né? Houve o bloqueio de R$1 bilhão das empresas investigadas, mandado de prisão 38 mandatos, preventivas 27 prisões preventivas, temporárias 11 prisões temporárias, condução coercitiva 77 e busca e apreensão 194 locais e na mira da operação 30 empresas. Também informações da Justiça Federal do Paraná. E nós vamos agora explicar um pouquinho sobre a Operação Carne Fraca. Nós temos alguns VTs, algumas matérias. Nós vamos ver uma matéria que chegou para a gente de Brasília. Vamos acompanhar. Imagens da Polícia Federal mostram partes da operação considerada a maior já realizada no país. Durante a manhã desta sexta-feira, foram cumpridos mais de 300 mandatos judiciais. Alguns dos maiores frigoríficos do país, incluindo empresas como a JBS e a BRF, são acusados de pagar propina a fiscais do Ministério da Agricultura para facilitar a produção e o comércio de carnes adulteradas. Os detalhes foram apresentados pela Polícia Federal, que em quase 2 anos de investigação descobriu fraudes como a emissão de certificados sem fiscalização e reembalagem de produtos vencidos ou impróprios para consumo. Áudios divulgados pela PF comprovam até o uso de carne de cabeça de porco na produção de linguiças. Tu ligou? Sim, eu liguei. Sabe aquele lá em cima, lá da Sancherê? Ele quer te mandar 2.000 quilos de carne de cabeça. Conhece carne de cabeça? Carne de cabeça de porco, eu sei o que é. Ele vendia 5, mas ele deixa 4,80 para você conhecer. Para fechar a carga. Tá bom, mas vamos usar no quê? Não sei. Aí que vem a pergunta, né? Vamos usar na calabresa, mas aí é massa fina, A calabresa já está saturada de massa fina. É pura massa fina. Tá. Vamos botar no quê? Não pegar então. Nada, 2.000 quilos, botamos na linguiça, bem frescal, moída fina. Mas é proibido usar carne de cabeça na linguiça. Tá, seria só 2.000 quilos para fechar a carga. Pois na outra vez dá para pegar um pouco de toufinho. A operação mobilizou mais de 1.000 policiais federais na manhã desta sexta-feira. Entre os mandatos cumpridos, 27 pediam a prisão preventiva de envolvidos no esquema, 11 pedidos de prisão temporária e 190 ordens de busca e apreensão. Por meio de nota, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil lamentou o esquema, cobrou rigor na apuração e demonstrou preocupação com a imagem do setor produtivo rural.
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que pretendia se ausentar do cargo por 10 dias para tratar de assuntos pessoais, cancelou a licença e ordenou o afastamento de todos os envolvidos. Ele também garantiu que vai ajudar a Polícia Federal nas investigações. Márcia Prado para o SBA. João, nós vimos agora há pouco um vídeo e uma ligação telefônica onde foi gravado pela Polícia Federal. Vem a dúvida, pode ou não usar cabeça de porco para fazer linguiça? Olha, de acordo com o ministro Blairo ontem, a informação que ele deu é que os músculos que tem na cabeça podem ser usados. É uma proteína igual às outras, não tem diferença nenhuma. De acordo com ele, pode ser usado de forma, em alguns produtos embutidos, etc., pode ser usado. E eu acho que não há nenhum problema, porque o pessoal come cabeça de porco. Agora, se pegar no leite, eu vou nesses de leitão, que os caras fazem, de leitão, essas festas que ele faz, vai com a cabeça, o pessoal come a carne na cabeça. Bom, mas essa não é uma questão, o problema é que foi dando muita ênfase a essa questão. Sim. Eu acho que essa questão, de acordo com o ministro, não pode ser usado tecnicamente, não há nenhuma restrição. Vamos falar um pouquinho das estratégias que o governo federal e que o Ministério da Agricultura pode tomar nesse momento tão difícil para não comprometer as exportações. O que pode ser feito nesse momento, João? Reunir com os principais importadores brasileiros, mostrar que o Brasil tem uma carne saudável, nós consumimos 100 quilos por habitante ano de carne, não há problema, os embaixadores, as empresas. A China e a União Europeia pediram uma reunião, vamos atendê-los, vamos mostrar, vamos fazer auditoria mais frequentes em todos os frigoríficos, não só para exportação, mas no mercado interno. Para nós brasileiros, temos que ter uma carne, ter certeza disso aqui, punir regularmente os corruptores e os corruptos, os dois lados, não é só um lado só, não, tem que punir os dois lados. E o Ministério tem que ter uma ação proativa cada vez mais e mostrar aos empresários que tem que fazer, o que tem que ser feito. Nós temos que ter cuidado com isso. É a imagem do setor que está em xeque. Quando a CNA reclama porque o produtor, na última análise, é que vai ser prejudicado. Porque se houver uma queda de consumos, que eu não acredito que ocorra no Brasil, e também as exportações, eu acho que também não, porque o Brasil tem uma tradição no mercado mundial, não é por causa de um problema pontual que, de uma hora para outra, tudo que foi feito para trás vai ser esquecido. Não, acho que não. O Brasil é sério, atende, você não vê, o Brasil não exporta produtos com antibióticos, não exporta produtos com resíduo, ou seja, é saudável a nossa carne. Punir quem está errado. João, a pecuária brasileira é uma das mais fortes do mundo e isso, logicamente, que nesse momento compromete um pouco o consumo interno e até externo, as exportações, mas a pecuária vai continuar existindo, vai continuar forte e a bovinocultura vai continuar frequente no Brasil. O que pode acontecer é ter um ponto de alerta a partir de agora para os frigoríficos ficarem mais atentos e terem maior cuidado, não é isso? E principalmente usar esses problemas para evitar futuros problemas. Ou seja, nós temos que aproveitar uma situação complicada que nós estamos vivendo hoje. Essa semana vai ser uma semana decisiva. O que acontecer durante a semana vai afetar a vida de todos nós brasileiros e principalmente fazer uma ação preventiva. Melhor maneira de você atuar em cima de problemas é preveni-los, para que não aconteçam. E é possível fazer isso, basta que o Ministério cumpra o seu papel e os empresários entendam que o Brasil está numa outra era, que propina não é maneira de resolver problema. A maneira de resolver problema é atuar profissionalmente na sua área. Se tem alguma coisa errada, atua, conserta. Se há algum problema de achaque, procura as entidades e vai discutir em bloco o problema. Tem que resolver o problema. Agora não adianta querer botar esses problemas para baixo do tapete, sujeira baixo do tapete. Não pode não. Tem que atuar e resolver. O Brasil é maior que a crise, com certeza. Vamos falar do mercado interno. O mercado interno, com essa operação, muitos frigoríficos foram envolvidos, os maiores do país, e isso envolve diretamente o consumo interno também. Está sendo muito divulgado pela internet, pelos canais de comunicação. E você acha que o preço da carne vai cair? Olha, Antônio, todos nós, eu nunca tive problema de algum problema com carne. Nunca tive problema, seja frango, suíno. Eu não deixei de comer carne. Eu vou comer carne sempre. É importante, é um alimento extremamente importante para o ser humano, como fonte de ferro, fonte de proteica, aminoácidos essenciais, etc, etc. Lógico, há um baque no momento aí, porque se criou um monstro que não é tão grande assim como estão falando. São pontuais. Esses frigoríficos representam quanto? 21 frigoríficos. 30 empresas, né? São 30 empresas.
21 unidades industriais, você não tem, comparar 4.000 e tantos que nós temos no Brasil. E outra coisa, agora vão ver as defesas deles, o que aconteceu realmente, alguns problemas que tiveram, e seguir a vida, lógico, usando os problemas que tiveram aqui para evitar que no futuro não se repita. Será que o Brasil pode perder mercado externo com essa situação? Eu creio que não. Acho que a tradição que nós temos no mercado internacional é muito grande. Você não está no mercado assim de forma esporádica. O Brasil é permanente. O Brasil atende 130 e tantos países. Nós vendemos para a União Europeia, que são extremamente rigorosos, que há uma pressão de lobbies na União Europeia contra a carne brasileira. Mesmo assim, a gente vende na União Europeia, vende e vende bem. Nós abrimos o mercado dos Estados Unidos, que é um mercado ultra rigoroso. Os padrões do FDA americanos são extremamente rigorosos. E nós vendemos para eles. Ou seja, o mundo reconhece que o Brasil tem qualidade. Aconteceu um problema? Aconteceu. Pontual. Vamos atuar em cima desses pontos e vamos fazer um trabalho, aumentar, ampliar, que é grande. A nossa fiscalização é grande. O nosso parque frigorífico é um parque moderno, é um parque que poucos países do mundo têm. Se você comparar com outros países, como a Índia, por exemplo, que é um grande exportador de carne vermelha, nosso parque é muito mais saudável, muito melhor que o dele. Agora, aconteceu, o problema está na mesa, tem que ser resolvido. Na última sexta-feira, o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fez uma reunião, também deu uma coletiva de imprensa para dizer quais são as providências tomadas. Vamos ver na reportagem de Raíssa Lomonte. Olá a todos. Na sexta-feira, o Ministério da Agricultura se pronunciou sobre a Operação Carne Fraca. O ministro Blairo Maggi iria para os Estados Unidos. Lá ele participaria de uma feira de pescados representando o Brasil, mas depois disso ele cancelou a viagem, cancelou também uma licença de 10 dias que ele ia tirar e vem para Brasília na segunda-feira acompanhar então o desdobramento dessa operação. Quem falou com a imprensa foi o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak. Ele disse que a população não precisa ficar alarmada porque de um universo de 5.000 estabelecimentos, 21 são suspeitos e de 11.000 servidores do Ministério, 33 são suspeitos e foram afastados. Ele disse que isso é um número muito pequeno para colocar em xeque a credibilidade de todo o sistema de inspeção sanitária do Brasil. Os produtos suspeitos de terem sido adulterados são carne de frango, salsicha, mortadela e também tem suspeita de carne bovina. O secretário executivo falou com a imprensa também sobre o risco que o Brasil corre em relação a perder mercados internacionais. Vamos conferir então a um trecho da coletiva de imprensa. Nós atualizamos e entregamos à Casa Civil o novo regulamento de inspeção de produtos de origem sanitária, de origem animal. Regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Esse regulamento, nós fizemos a atualização e trouxemos um capítulo onde estabelece de modo muito claro procedimentos e penalidades. Isso demonstra nossa preocupação, que queremos dar cada vez mais transparência às ações. E nós temos, já de imediato, tomado algumas medidas. O ministro Blairo Maggi determinou o afastamento de todos os servidores envolvidos e a instauração de procedimentos administrativos. São 33 servidores afastados e que estaremos instaurando procedimentos. E cabe ressaltar que alguns procedimentos já foram abertos no passado, continuam também já em fase de investigação, e daremos todo o suporte para a Polícia Federal na busca de informações, porque nós queremos também acabar com qualquer situação de desvios dentro do Ministério da Agricultura. E novas operações poderão vir no futuro, sim, porque hoje, tudo que nós estamos detectando de irregularidade no Ministério da Agricultura, nós estamos tomando as providências administrativas e estamos encaminhando para o Ministério Público e para a Polícia Federal. Os estabelecimentos ficam em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Mineiros, Goiás e também em Curitiba. O secretário executivo disse que outras operações como essa podem surgir porque o Ministério tem trabalhado junto à Polícia Federal, repassando todas as irregularidades. Raíssa Lomonte para o SBA. João, a operação começou na última semana, mas é logicamente que com esse estouro dessa operação,
Muitos frigoríficos de outras regiões do país serão fiscalizados, serão monitorados. E como que fica a situação para o resto do país? Você acha que tende a melhorar, fazer uma limpeza assim no quadro de fiscalizações? Porque isso daí são irregularidades de pessoas do governo que estavam trabalhando e recebendo propina. E isso daí pode ser passado a limpo, né? Nós esperamos um futuro melhor, sem corrupção, sem enganação no povo e, logicamente, que os culpados serão punidos. E depois, logicamente, que o nosso setor vai voltar a crescer, vai voltar a ficar forte e exportar carne normalmente. Olha, Antônio, eu acho que o Brasil não vai parar de crescer, não vai parar de exportar. A exportação vai ocorrer. Vão ter problemas, alguns problemas pontuais, vão ter. A fiscalização deve estar sendo ocorrendo normalmente em todos os estabelecimentos que estão sob inspeção federal, estadual e municipal. Você vai ter que, como falou o secretário executivo do Ministério, atualizar as normas, portarias, levar isso, discutir com o setor, implementá-las. Não adianta, aqui no Brasil, não adianta você ter só iniciativa, tem que ter a terminativa, ou seja, tem que ir, pegar as coisas, começar e atingir o objetivo. Acho que é importante e punir o pessoal e que os erros os que aconteceram, que foram agora detectados, sejam evitados no futuro. Perfeito. João, vamos estar acompanhando de perto esse assunto. Obrigado. Você amanhã vai viajar, João? Eu vou fazer tem um trabalho que nós estamos fazendo, eu sou agrônomo, então nós estamos fazendo um trabalho com pequenos produtores para tentar organizá-los, para que eles trabalhem em bloco e procurem melhorar a sua renda. É um trabalho profissional meu. Depois você volta aqui e conta pra gente. Se Deus quiser, se Deus quiser. Quinta-feira você volta? Quinta-feira, se Deus quiser. Então, perfeito. E nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais informações de pecuária na sua manhã de segunda-feira, início de semana, mas eu faço para você um convite de um grande evento que é transmitido aqui pelo SBA. Você acompanha aqui no canal do Boi o leilão virtual de corte da Araguaia Leilões. O evento acontece amanhã às 8h30 da noite pelo canal do Boi. Na oferta animais para cria, recria e engorda, você acompanha imagens de alguns dos lotes que estarão sendo ofertados amanhã. Então não perca, amanhã 8h30 da noite. Vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Bom Dia Produtor. Sete horas e 54 minutos pelo horário de Brasília. Bom Dia Produtor de volta na sua manhã de segunda-feira, início de semana. E vamos acompanhar agora como ficam os leilões durante a semana. Quem traz pra gente as informações é o leiloeiro oficial do canal do Boi, Adriano Dival, que já está por aqui nesse início de semana. Adriano, bom dia. Olá, bom dia a você, Antônio, bom dia a todos que estão acompanhando a programação do canal do Boi, acompanhando o Bom Dia Produtor. Nesta segunda-feira, preste atenção, hoje à noite nós temos o leilão virtual Tabapuã Fazenda Mutema, colocando bons animais da raça Tabapuã, uma raça que é conhecida pela sua habilidade materna, um zebu genuinamente brasileiro, conhecido pela sua habilidade materna e pela sua docilidade. Ambas as características estão correlacionadas diretamente com produtividade. Então fique atento para este evento que acontece hoje, são 70 matrizes, 30 touros, touros indicados também para repasse que vão à venda neste evento que a Central Leilões estará realizando. Mais detalhes você confere no site da Central Leilões. Hoje à noite acontece também o leilão virtual da Leilosul. São mais de 1.000 animais para cria, recria e engorda, acontecendo hoje à noite com transmissão pelo canal do Boi. Animais filmados no Mato Grosso do Sul e também no estado de São Paulo. A referência Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul. Então vale a pena você conferir também, ficar antenado. Animais, como eu já disse, entre machos e fêmeas estarão à venda hoje à noite. Eu vou aproveitar o ensejo, o momento e adiantar para você as informações referentes aos eventos que acontecem no decorrer da semana. Por exemplo, amanhã, terça-feira, nós temos o leilão virtual de corte da Araguaia Leilões, animais para cria, recria e engorda, a partir das 20h30 com transmissão pelo canal do Boi. Mas este assunto eu quero deixar para o meu amigo Devanir Ramos reforçar o convite. Ele vai falar desse leilão que acontece amanhã, terça-feira, com transmissão aqui pelo canal do Boi. Você não pode perder, com animais filmados ali na região de Torixoréu, Barra do Garças. Olá, Devanir! Olá, estamos aqui para te fazer um convite muito especial. Dia 21/3, na próxima terça-feira, a partir das 20h30, estaremos aqui pelo canal do Boi com mais uma realização da Araguaia Leilões. A Araguaia retomando as suas atividades lá em Torixoréu, nessa parceria forte com o SBA, com o canal do Boi, e nós queremos convidá-los, tá, para acompanhar o leilão do dia 21, mas também
ainda há tempo para que você possa marcar com a equipe da Araguaia para filmar os seus animais. Você pode falar com o Ademilson, você pode falar com o Zé Luiz, pode falar com o Robson Ney, enfim, com a equipe da Araguaia Leilões lá em Torixoréu. Então vai filmando os seus animais, nós já temos aí um bom volume de animais à venda, animais para cria, recria e engorda, mostrando aí a importância da região de Torixoréu, Barra do Garças, nós teremos aí Ribeirãozinho, enfim, toda essa região que compreende aí esse trabalho forte. Nós teremos também alguns animais filmados em Goiás, em Bom Jesus de Goiás, na região aí, na Baliza, enfim, um leilão marcado e aguardado por tantos investidores. Portanto, você venha fazer parte deste projeto, venha fazer parte desse trabalho. Dia 21/3, nós contamos com a sua audiência, nós contamos com os seus investimentos. Então, vai se preparando. Todo mundo sabe, o ponto de apoio será lá no Salão de Festa da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, quando a equipe da Araguaia Leilões estará recepcionando todos os senhores investidores. E, claro, através do Canal do Boi, através da mesa operadora, você poderá, então, fazer os seus lances, validar os seus lances. É importante que você venha participar, venha contribuir. Todas as categorias, nós teremos bezerros, bezerras, vacas paridas, nós teremos garrotes, nós teremos bois, enfim, um leilão com muita qualidade, feito com muita dedicação por toda a nossa equipe. Nós contamos com a sua preciosa participação, dia 21/3, a partir das 20h30, Canal do Boi, realização Araguaia Leilões. Então, desde já, muito obrigado pela sua participação e eu reforço, contamos com a sua preciosa audiência e até dia 21/3. Tá dado o recado, Devanir Ramos, e assim, Antônio, nós finalizamos a nossa participação dentro do Bom Dia Produtor. Lembrando que daqui a pouco, às 10h30, estaremos de volta com uma agenda completa falando desses eventos. Vamos falar também dos leilões que acontecem dentro da Expo Grande 2017. Nós temos a Semana Sou Senepol, nós temos um grande evento que acontece no próximo dia 26, domingo, liquidação de plantel da Fazenda Fronteira, do meu amigo Dácio Queiroz. Quem estará realizando é o Carlos Guaritá e a Leilo Boi. Vamos falar também do leilão que acontece no mês de abril. Estou falando do precoce total do meu amigo Marcos Soriano e também o leilão do Guzeraité, que acontece agora no final do mês de março também, culminando com o leilão dia 1º de abril. São as informações que nós estaremos repassando detalhadamente daqui a pouco dentro da nossa agenda, às 10h30 e depois às 11h45. Um abraço a todos, uma semana abençoada para todos nós e até lá. Adriano, obrigado pelas informações, pela participação. Para você, uma ótima semana. E nós continuamos falando sobre leilões com transmissão aqui pelo SBA. No dia 1º de abril, cai num sábado, às 9h da manhã, o Canal do Boi transmite o leilão de produção Guzeraité Perfeita União. Você acompanha detalhes desse evento na reportagem de Daniel de Paula. Você já ouviu muito falar aqui na Fazenda Perfeita União, em Pirajuí, Guzeraité, nunca andou sozinho, sempre chancelado por várias instituições e angariando cada vez mais parceiros para que faça todo mundo ganhar. Eu tenho 2 desses exemplos aqui, visitando a Fazenda. Um deles é o Aislan Ramos, que é detentor de uma marca, o Guzerá AR, que são as suas iniciais, e tem aqui o Zé Carlos Gradelha, que é o titular da Fazenda Vitória Régia, lá de Bandeirantes do Tocantins, uma região de pecuária extensiva, mas que precisa de seleção, precisa de genética para produzir. Essa parceria que vocês adotaram junto com os irmãos Toneto, como é que funciona isso, Aislan? E o que representou de lá para cá? Porque você, apesar de jovem, chegou cedo, bebeu na fonte mais cedo. Como eu não era do ramo, eu precisava, juntar com alguém que fosse do ramo e que tivesse um nome no mercado. Eles têm muita experiência. O processo de seleção deles, a forma de seleção é muito, muito rigorosa e é uma forma que eu gosto de trabalhar também, que além de oferecer para o mercado animais de muita qualidade, usar as tecnologias mais atuais. E esses 11 anos que a gente já tem parceria, para mim está sendo um aprendizado a cada ano.
e produzindo genética. No caso do Gradelia, já tem bastante genética utilizada para produzir em escala uma ferramenta que é para a produção de carne. Fazer parceria nas doadoras, para fazer a produção de touros e identificação de novas doadoras, você que é um profissional da pecuária precisava de segurança. Encontrou? Sem dúvida, Daniel. Eu acho que eles têm... Acho não, nós sabemos e temos certeza que eles têm uma tradição de 50 anos no mercado, tem a credibilidade onde colocar o produto, então nos associamos para fazer o bom produto e ser colocado no mercado. Hoje em dia a gente tem muita procura por número, tecnologia. Eles já andaram metade desse caminho para vocês que são parceiros, né? Sem dúvida, o trabalho, eu acredito, pelo que a gente pode pesquisar, o trabalho de avaliação que eles têm com as características de evolução e de ganho dentro desta pecuária, eles estão à frente. Essa segurança não é só de 2 parceiros em doadoras para a produção de touros. Está também nos clientes dos touros que eles produzem junto com os irmãos Toneto e que espalham bezerros cruzados com a tão almejada relação de consumo e rendimento, com o agregado de um comportamento que se reverte em produção e qualidade de carne. A gente tinha uma sina do Guzeral, o pessoal falava que era bravo, que era canela fina, isso e tal. Mas como a gente comprava muito bezerro e recriava, terminava, né? Então a gente começou a ver, comprando de criador da região, que o Guzerá, muito pelo contrário, ele sobressaía sobre qualquer raça e padronizava lote, funcionava muito bem. Foi daí então que a gente resolveu pôr nas vacas nossas também o Guzerá, né? No entanto que hoje a gente insemina e repassa com o Guzerá, lá da IT, né? Come um pouco menos, dá um uniforme, tanto carcaça como padroniza, né? E o manejo é muito bom deles, né? O touro que se destacou aqui foi o Guzerá IT. São touros de fácil manejo, touros dóceis, touros também com uma boa longevidade. É um touro com uma alta libido, um touro que produz bastante bezerro pesado, uma taxa de concepção muito boa. A gente costuma falar aqui que quando você coloca o Guzerá junto com outra raça para cobrir, para fazer esse repasse de IATF, 70% a 80% dos bezerros que vão nascer são Guzerá. Depois que eu passei a usar o Guzerá, parceria com os Toneto já há um bom tempo atrás, o resultado melhorou muito por causa da produção de carne e mesmo porque as mães Guzerá ou Guzonel, elas são mais produtoras de leite, então criam melhor os bezerros. Mesmo porque o custo, alimento e reservação em carne é bem favorável. Uma relação que faz a diferença no gancho e no bolso do produtor, segundo o balanço feito pela indústria e por quem já usa essa genética há mais tempo. Os animais Guzerá são animais que eles têm um bom rendimento cárneo, eles rendem bastante, eles têm peças de tamanhos homogêneos, um bom rendimento, um peso de osso pequeno perto da relação, não tem muitas aparas de gordura. Os animais produzidos pelos irmãos Toneto têm um bom acabamento de gordura, o que é muito importante para o frigorífico, porque é a gordura que protege a carne durante o frio da câmara fria. Então isso é muito bem visto, muito bem aceito e muito bem idealizado. Bom, a gente vem trabalhando com os animais do Guzerá, fazendo a Perfeita União, há muitos anos. São animais dóceis, animais rústicos, a pastos, animais que imprime bem a sua característica, consegue colocar essa precocidade nos seus filhos e a gente está muito satisfeito. Temos vários experimentos com outras raças, mas a que mais se adequou para nós, que temos áreas extensivas, é o Guzerá IT. A gente tem feito os levantamentos conforme os abates e estamos muito satisfeitos. Os animais tem deixado um rendimento acima de 57,5% sem regime, animais fechados às 7 horas da manhã.
Essa é uma média nossa da fazenda. O Guzerá, além dele proporcionar uma carne com bastante maciez para aquele que está consumindo, ele permite também um acabamento de gordura, que é o que os frigoríficos hoje estão exigindo, e a população, o consumidor também está exigente, querendo animais com essa qualidade. Quem também quer esse produto precisa acompanhar a sexta semana Guzerá Perfeita União, que o Canal do Boi mostra entre 27 e 31 de março, fechando com uma grande programação no dia 1º de abril, com um mix de produtos que vai desde a informação, com técnicos especializados em melhoramento genético que abrem a transmissão com uma mesa redonda a partir das 9 horas, até a venda de sêmen e os leilões de 700 produtos de corte frutos do Guzerá IT, das matrizes formadoras de plantel e dos touros prontos para cumprir esse papel na pecuária de corte a campo. E agora eu falo com você, produtor rural, com você, pecuarista, você que nos assiste todos os dias aqui no Bom Dia Produtor. Quer participar do Bom Dia Produtor? Quer mandar uma mensagem para a gente? Quer opinar sobre qualquer assunto que você vê aqui no Bom Dia Produtor? Mande para a gente, participe e dê sua opinião através do aplicativo WhatsApp. O número é o 679-9264-7810. Nós queremos saber a sua opinião sobre os assuntos que são abordados aqui no Bom Dia Produtor. Você pecuarista, você produtor rural, mande para a gente sua mensagem. O número é o 679-9264-7810. E você também pode mandar fotos da sua região, da sua fazenda, da sua propriedade rural para a gente também, que nós queremos mostrar aqui no telão do Bom Dia. Vamos ver imagens que nós recebemos hoje. Aliás, nós já recebemos essas imagens na semana passada. Estamos aqui passando imagens do Eufrásio Brandão, morador do Uirapuru, região norte de Goiás. Mandou para a gente imagens da sua criação de gado Nelore. Olha o Eufrásio aí. Eufrásio, mande um abraço forte a todos do município de Uirapuru, no norte de Goiás. Que boiada bonita que nós recebemos aqui através das imagens do Eufrásio Brandão. E você também pode participar com a gente, mande suas imagens através do aplicativo WhatsApp. Nós vamos dar um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com mais Bom Dia Produtor na sua manhã de segunda-feira. O quadro Gestor é Você, o quadro onde você tira dúvidas com relação a algum assunto ligado à pecuária e também à bovinocultura. E hoje o tema é sobre certificação bovina. É muito importante que os bovinos sejam certificados para aumentar também a sua capacidade de melhoramento da genética também. Nós estamos aqui recebendo o Horazio Romeu Brandini, ele que é gestor da GER, Gestão Estratégica Rural, que é empresa parceira aqui do Canal do Boi e também presta consultoria para outras entidades, para outras empresas e também para produtores rurais. Nós vamos falar hoje sobre certificação de animais como ferramenta na gestão de propriedade. Horazio, muito bom dia. Qual a importância da certificação animal? Fala pra gente. Bom dia, Antônio. Bom dia aos telespectadores. Bom, a rastreabilidade animal, ela ganhou muita importância na última década, em função dos focos de febre aftosa que nós tivemos, em função dos focos da vaca louca na Europa. Isso levou aos mercados consumidores a exigir a rastreabilidade de todo o produto que eles consomem, principalmente a carne. E, falando em rastreabilidade, o primeiro passo para se ter uma rastreabilidade é ter uma identificação individual desses animais na propriedade. Para que é bom, o que seria bom para o produtor ter essa identificação? Primeiro, o grande produtor, ele nunca sabe exatamente, quem não tem identificação, quantos animais ele tem na propriedade. Eu tenho 4.200 animais. A gente sabe que na prática é muito difícil você ter um número redondo. Agora, a partir do momento que ele implanta uma identificação animal na sua propriedade, ele vai dizer, eu tenho 4.283 animais. Isso é fato. Outra coisa, sempre quando um produtor rural opta por identificar individualmente seus animais, quase sempre, não vou dizer sempre, quase sempre ele vê que ele tinha muito mais animais na propriedade do que ele supunha ter.
Então, é uma ferramenta de controle essencial para o produtor rural, a identificação animal na propriedade. Porque, além disso, de saber o controle exato de animais que ele tem na sua propriedade online, todo dia ele sabe aquilo que ele tem, isso facilita o manejo. Como assim? Como facilitaria? Ele pode verificar aqueles animais que não têm um ganho de peso satisfatório, porque ele vai ter uma produção independente, individual, ele separar, já mandar para o abate. As fêmeas que não entram em cio, as fêmeas que que perdem, que abortam, tudo isso ele vai ter uma ferramenta eficiente de manutenção da sua propriedade. Então, para isso que a gente fala que a identificação animal é primordial para o produtor rural. Também pensando até no abigeato, o roubo de gado. Mas só porque está identificado não vai roubar? Vai roubar. Mas a gente pode até fazer uma analogia com na cidade, uma casa que tem cerca elétrica e uma casa que não tem. Logicamente que o ladrão vai preferir aquela que não tem, que está mais fácil para ele. E a identificação animal também é uma forma de dificultar um pouco mais o roubo de gado. Brasil, nós recebemos algumas perguntas de telespectadores com relação a esse assunto. Nós vamos ver as perguntas. Vamos lá acompanhar as perguntas agora. A primeira pergunta, qual a importância da certificação animal? Você já acabou de falar para a gente. E que benefício que ela traz para a gestão da fazenda? Pois é, acabei de dizer, os benefícios são enormes, porque ele tem um controle online, diário da sua propriedade, de quantitativo de animais e também um controle zootécnico para se fazer o trabalho de eliminação daqueles animais que realmente não estão atendendo os seus padrões. Nós temos mais uma pergunta, vamos ver a segunda pergunta que nós recebemos. Quais os tipos de programas de certificação que existem atualmente, que são disponíveis para o produtor rural? Deixar bem claro, a certificação é uma consequência da identificação. Nós temos várias formas de identificação animal. Você tem brinco-bottom, você tem o bolos intraruminal, que tem produtores que usam isso, você tem a tatuagem na orelha, você tem marca-fogo, que para o bem-estar animal não é muito bem indicado, e isso aí leva à rastreabilidade. Depois de identificado, você vai partir para a rastreabilidade. Então, a mais comum que existe é o SISBOV no mercado hoje, em que se tem um controle efetivo desses animais identificados, desde o nascimento até a chegada no frigorífico. Isso é o mais eficiente hoje, onde o banco de dados é controlado pelo Ministério da Agricultura lá em Brasília. Existem as certificadoras que fazem esse trabalho e inserem no banco de dados do Ministério. E nesse banco de dados, quais especificações lá, quais informações do animal que apresenta nesse certificado? O número do animal, a raça, a idade, basicamente são essas as informações que estão registradas lá. E também a rastreabilidade. Se ele estava identificado antes, você vai saber, aquele animal veio da fazenda do seu João, passou para a fazenda do seu Pedro e agora está na minha. Tudo isso está bem catalogado no banco de dados. Nós temos mais uma pergunta, vamos acompanhar aqui, mais uma pergunta que nos chegou. Quais os requisitos para ter uma certificação e para quem é indicado? Deixar bem claro, a certificação, os requisitos dela é que o produtor queira fazer uma identificação e que tenha pessoas que sejam assim, que tenham um nível de conhecimento bom para manter esse registro. Porque é muito importante, você trocar um númerozinho ali já pode complicar na rastreabilidade. Então, requisito é o cara ter a propriedade, obrigatório ter um curral de manejo para se trabalhar e adquirir os brincos através de uma certificadora. Vamos ver mais uma pergunta que nos chegou aqui, através do aplicativo WhatsApp. Quais são os custos para o produtor e qual o retorno esperado? O custo, nesse caso, do SISBOV, que é o que mais se usa atualmente no país, até nós fizemos uma conta essa semana, um boi de 36 meses, do nascimento até ao abate, ele vai ter um custo estimado em termos de brinco, certificação, banco de dados, de R$ 11,50. Aí, esse animal indo ao frigorífico, esse animal vai ser um animal especializado que deverá ir para a União Europeia, que é a que exige essa rastreabilidade. Então, esse animal indo no frigorífico, ele vai, hoje, isso é muito dinâmico, para mais ou para menos, hoje os frigoríficos têm pago, aqueles que estão habilitados para a União Europeia, R$ 2,00 por arroba.
Isso para lista 3, que a gente chama quando a propriedade está apta para exportar. R$ 2,00 por arroba, um boi 18 arroba dá 36. Só aí dá mais de 20, quase R$ 25 de lucro para o produtor por boi. Além do mais, se aquele boi dele tiver padrão cota Hilton, ele pode receber a mais, além disso que eu já falei, de R$ 2 a R$ 4,00 por arroba, dependendo da negociação direta com o frigorífico. Temos mais perguntas que nos foram enviadas. Vamos acompanhar aqui a próxima pergunta. É necessário mão de obra exclusiva ou especializada para se fazer o controle a campo desses animais certificados? Olha, o que seria o ideal é que tenha uma pessoa na propriedade responsável mais para a parte documental. A parte prática não se muda nada, é só dar um treinamento para o peão, para o capataz, mas tem que ter um administrativo ali com muito zelo para não fazer leitura errada, para se registrar certinho. A única coisa que seria interessante seria isso, uma pessoa que esteja administrativamente bem treinada para trabalhar nessa área. Também queremos lembrar você que nos assiste nesse momento, quer fazer uma pergunta para o Horazil, só manda para a gente. 67992647810 é o quadro Gestor e Você, onde você tira dúvidas com o gestor que está aqui no Bom Dia Produtor. Antes da próxima pergunta, eu quero falar um pouquinho sobre a sua experiência. Você hoje é gestor, presta algum serviço para a empresa GER, Gestão Estratégica Rural, como consultor para o produtor rural, para a pecuarista. Qual que é a sua função no mercado, Horazil? Eu sou médico veterinário, trabalhei 31 anos no Ministério da Agricultura, como fiscal federal agropecuário. Nesse tempo que eu trabalhei no Ministério, eu fui, alguns anos, responsável pelo Sisbov aqui no Estado, então eu coordenava todas as propriedades rurais aqui do Estado. E faz 3 anos e meio que eu aposentei e agora estou prestando consultoria nessa área de rastreabilidade. Recentemente eu abri uma certificadora Sisbov para botar em prática o meu conhecimento, que não pode ficar perdido, né? Para a gente finalizar, vamos ver mais uma pergunta que nos chegou aqui pelo WhatsApp do Bom Dia Produtor. Existem outros pontos ou recomendações que o produtor deve se atentar a respeito da certificação animal? Olha, eu digo o seguinte, a certificação e a rastreabilidade é uma forma de o produtor agregar valor ao seu produto. Mas aquele produtor que pensa só em ganhar dinheiro com a rastreabilidade, eu até recomendo, não entre. Porque a principal atividade, o principal motivo da identificação animal, exatamente é o controle zootécnico da sua propriedade. Ele tendo esse controle aí, a bonificação da venda dos seus animais será uma consequência desse trabalho que ele fez. Ele vai ter um retorno do que ele gastou e ainda vai ter um lucro obtido em cima dessa venda. Não tem, assim, recomendações que o produtor tenha que fazer especificamente. É aquilo que eu falei, tendo uma pessoa bem treinada na fazenda para se fazer esses controles manuais para mandar para a certificadora, é o ideal, não precisa mais do que isso. Perfeito. Horazil, obrigado pela participação. Disponha, estamos à disposição, quando precisar, estamos aí. Eu vou pedir para o Horazil ficar aqui um pouquinho com a gente. Daqui a pouquinho o Jorge Zaidan, diretor de jornalismo do SBA. Nós vamos fazer aqui um bate-bola, vamos conversar um pouquinho mais sobre a Operação Carne Fraca. E eu convido você para falar com a gente, já que você foi da inspeção do MAPA. Até que ano você foi da inspeção do MAPA? Eu fui até 83. 2013. 2013, recente então. Há pouco tempo, 2013. E você vai falar um pouquinho para a gente sobre essa situação da Operação Carne Fraca, se você puder falar com a gente. Sem problema. Até mais. Até mais. E agora vamos saber como fica o tempo para os próximos dias e as condições de pastagens. Na região Nordeste tem faltado chuva por lá, o que compromete as pastagens na região Nordeste. Vamos saber agora com a Juliana Rezende quais são as informações que ela pode passar para a gente com relação à previsão para os próximos dias e também com relação às pastagens pelo país. Juliana. A situação da faixa leste da região Nordeste ainda traz prejuízos para o desenvolvimento das pastagens. A umidade do solo ainda está extremamente baixa, principalmente nas áreas em vermelho, onde está abaixo de 10%.
Para os próximos dias, ainda não há previsão de chuva expressiva, principalmente nessas áreas mais secas. Os acumulados tendem a ser mais baixos e as pancadas mais isoladas. No decorrer do segundo período, entre os dias 25 de março e o dia 29, também ainda não há perspectiva de chuva expressiva. As pancadas ainda devem se manter isoladas nessas regiões e ainda não devem recuperar a umidade do solo. Ao longo do terceiro período, a chuva ainda não deve ganhar força, principalmente em toda a faixa leste da região nordeste e no interior da Bahia. É uma chuva que, sendo mais isolada por pelo menos 15 dias, não deve recuperar a umidade do solo e pode prejudicar o desenvolvimento das pastagens. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Daqui a pouquinho nós teremos mais informações com relação ao tempo com a Juliana Rezende, direto da Somar Meteorologia. Daqui a pouquinho ela passa para a gente as mínimas e máximas previstas por região e ainda a previsão para hoje, segunda-feira, e para amanhã, terça-feira. A agricultura familiar é responsável pela riqueza oriunda do agronegócio. No estado do Rio Grande do Sul, mais da metade da riqueza daquela região vem da agricultura familiar. E nos últimos anos cresceu bem mais a agricultura familiar na região sul do país. Nós vamos ver mais detalhes na reportagem de Annelise Nicolodi. A maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar começa nesta terça-feira, dia 21, e segue até quinta, no Parque de Exposições de Rio Pardo. A 17ª Expoagro Afubra vai trazer as últimas novidades no mercado para o setor e também muitas informações sobre a disponibilidade de crédito para a produção familiar. A Emater, que presta assistência técnica aos agricultores, vai apresentar tecnologias alternativas, como o uso da energia solar em diversos espaços de produção, envolvendo renda, preservação e consciência. Aliás, nesse ano, pela primeira vez, a feira terá um tema central: a floresta e sua contribuição para o desenvolvimento sustentável. O tema da feira estará presente em fóruns e reuniões de expositores, apresentando o mercado florestal sob forma de diversos produtos, como energia, madeira, celulose, alimentos, resinas e essências florestais. A Expoagro Afubra estará aberta à visitação das 8 da manhã até às 6 da tarde. Annelise Nicolodi, para o SBA. 8 horas e 29 minutos, pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor. Volta daqui a pouquinho com mais informações sobre a Operação Carne Fraca. E também nós vamos voltar daqui a pouco com um bate-papo com Jorge Zaidan e também com um especialista no assunto sobre vistoria e fiscalização nos frigoríficos. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações na sua manhã de segunda-feira. Deixo você com imagens do leilão que acontece amanhã. É o leilão virtual da Araguaia Leilões. Acontece amanhã às 8h30 da noite no canal do Boi. Na imagens você vê animais para cria, recria e engorda. São animais que estarão sendo ofertados amanhã nesse evento. Então você não pode perder amanhã, 8h30 da noite, pelo canal do Boi. 8 horas e 34 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de segunda-feira. E na última sexta-feira foi deflagrada pela Polícia Federal a Operação Carne Fraca, com foco na venda de carne ilegal por parte dos frigoríficos. Nós estamos recebendo aqui o diretor de jornalismo do SBA, Jorge Zaidan, que vai conversar com um especialista no assunto, vai falar mais sobre essa operação e os impactos que podem causar ao setor. Jorge. Legal, obrigado, Antônio. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Produtor. E não dá, não é, Antônio e amigos de casa? Estou aqui com o Horazil, que é fiscal federal agropecuário aposentado. Já há cerca de 3 anos que não exerce mais a função, hoje está na iniciativa privada, prestando serviços também nessa área. Mas pode falar muito bem, foram quantos anos de serviço de inspeção como fiscal do Ministério, Horazil? Jorge, bom dia. Eu trabalhei em frigoríficos 15 anos. Depois disso, eu trabalhei dentro da superintendência na área de defesa sanitária animal. Bom, como que a gente vê um pouco essa operação? Tem críticas à Polícia Federal, dizendo que ela não foi cautelosa em apurar as denúncias, o famoso papelão misturado com o frango, a cabeça de boi como ingrediente para embutidos, como a linguiça.
tem essas críticas à Polícia Federal, mas tem também um grande alerta e uma grande chacoalhada no Serviço de Inspeção Federal, que todos nós sabemos, e isso está sendo reforçado agora, que é reconhecido em todo o mundo. Se não fosse assim, o Brasil não teria 150 destinos diferentes para as nossas carnes, bovina, aves e frango também. Eu queria que você resumisse para nós o que é o trabalho do CIF, do Fiscal Federal, e se essa operação, de fato, dá uma chacoalhada, se mantém a credibilidade do CIF ou se dá uma mexida com a imagem do Serviço de Inspeção. Ô Jorge, deixar bem claro que eu hoje sou um fiscal federal aposentado, estou falando em meu nome e não do Ministério da Agricultura. Hoje nós estamos com mais de 4 mil indústrias com CIF, nós exportamos para mais de 150 países e quem não conhece a atividade, cada indústria, cada frigorífico, nós temos no mínimo 2 médicos veterinários, 2 fiscais lá dentro e mais uma linha de auxiliar de inspeção. Toda a carcaça que é abatida, ela passa por inspeção. Todos os órgãos, coração, língua, pulmão, fígado, tudo é inspecionado. E aqueles produtos que não servem para consumo humano, eles são rechaçados. Então, esse é o trabalho do dia a dia. E, Zaidan, como toda fiscalização, toda atividade sempre tem o bom e tem as coisas ruins também. Então, nesse momento dessa operação, eu acho que o serviço foi penalizado por uma pequena quantidade, que são 33 indústrias que estão sendo fiscalizadas, de um total de mais de 4 mil. Isso, o universo é muito pequeno. O que, meu ponto de vista, foi feito um estardalhaço muito grande, denegriu a imagem do Serviço de Inspeção Federal como um todo, e não é verdade isso, não é verdade, nós temos uma credibilidade muito boa. Então, foi divulgado a nível mundial. Com isso, arranhou a nossa atividade. O mercado vai deixar... De que maneira isso pode prejudicar? Pois é, Zaidan. Vai haver o que dentro do Ministério, na sua avaliação? Que tipo, o ministro já anunciou mudanças, vai fazer a investigação dos produtos, a origem e o destino desses produtos que foram objeto dessa investigação, mas internamente, no CIF, Sistema de Inspeção Federal, o que pode acontecer? Os comandos poderão ser alterados? Olha, Zaidan, do meu ponto de vista, eu acho o seguinte, como eu disse para você, cada indústria tem uma equipe do Ministério lá dentro. Uhum. Eu acho que deveria haver um rodízio desse pessoal. Quando a pessoa fica muito tempo dentro de uma indústria, ele acaba se tornando um membro daquela indústria e acaba relaxando, entendeu? Então, eu acho que, em termos práticos, o que poderia mudar no CIF seria um rodízio maior entre os fiscais dentro dos frigoríficos. Uma outra coisa importantíssima, Zaidan, que eu quero deixar bem claro aqui, é que, infelizmente, no nosso país, impera a parte política, inclusive no nosso serviço. Como assim? Hoje, os cargos de superintendente nos estados, que vamos dizer, o representante do ministro no estado e que é o chefe de todo o serviço de fiscalização também, normalmente é dado para uma pessoa, um político que não se elegeu e acaba colocando ele no lugar. Logicamente, ele vai puxar a sardinha, a brasa para a sardinha dele, para aquele político que indicou ele não vai contrariar. Então, outra coisa que nós batemos muito é que acabe com essa indicação política. A chamada cota política para cumprimento de cargos. Cumprimento de cargos na superintendência. Isso tem que ser por meritocracia. Tem que ser pessoas do órgão que conhecem a atividade para exercer aquilo. O cara vem de fora, não sabe nem o que é Ministério da Agricultura e ele que tem poder da caneta. Mas o superintendente federal de agricultura não precisa ser concursado? Não. Hoje, aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, nós temos um fiscal federal agropecuário concursado. Alguns estados têm, mas em muitos estados ainda é indicação política. Isso aí tem que acabar.
tem que ser técnico, é um trabalho essencialmente técnico e tem que ser técnico desde o superintendente até o auxiliar de inspeção que está trabalhando na linha, para se o cara ficar isento de qualquer apadrinhamento político que possa comprometer o serviço. O senhor acredita que teve exageros por parte da Polícia Federal ao soltar essa bomba, mais de 1.100 agentes nas ruas, a chamada maior operação da Polícia Federal? Eu acredito sim, eu acho que poderia ser feito, que tem que fazer esse trabalho de exterminar, de expurgar os maus elementos, tem, mas não precisava ter dado essa conotação, essa divulgação tão grande aí, que acaba complicando a situação do país perante os mercados internacionais. Hoje nós estamos aí com a União Europeia, uma reunião que o presidente Temer fez em Brasília ontem, com os principais mercados compradores da nossa carne, e eles querem que agora o Ministério dê uma resposta robusta sobre isso. O que realmente aconteceu e o que o Ministério vai fazer para evitar que volte a acontecer. Se não tiver uma resposta robusta, nós poderemos perder, sim, grandes mercados para quem nós exportamos nossa carne. Como é que hoje o fiscal federal, o senhor é aposentado, exerceu por muitos anos a função de fiscal federal, né, fazendo essa inspeção, como é que o profissional, como é que o detentor desse cargo está se sentindo hoje diante de toda essa generalização? Porque a bomba cai e acaba explodindo para todos os lados. Há uma generalização da indústria frigorífica, do fiscal federal. Como é que os senhores estariam, o senhor estaria sentindo e os seus colegas hoje na ativa estão sentindo? Nós estamos muito mal, porque nós somos nivelados por baixo. Nós temos grandes profissionais nesse estado, nós temos grandes profissionais no Brasil que não merecem esse tratamento que nós estamos tendo agora. Do jeito que foi lardeado na imprensa, tudo dá a entender que são todos farinha do mesmo saco. E nós temos que separar esse joio do trigo. Nós temos gente, a maioria é boa. Tanto é que nós temos mais de 4.000 indústrias, só 33 tiveram problema. Tem que fazer o trabalho? Tem, mas vamos separar isso aí. Penalizar quem está trabalhando errado e bonificar quem realmente está fazendo o seu serviço como tem que ser feito. Tá certo. Ô, Tony, eu conversei com o Horazil, que é fiscal federal aposentado, fiscal federal agropecuário aposentado, e antes de devolver para você, já te agradecendo, viu, Horazil? Obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi. Hoje no programa Pecuária BR, que começa às 6h15 no horário de Brasília, nós daremos sequência a essa conversa, trazendo outras pessoas para debater sobre esse assunto, que é da maior gravidade. Claro. A maior gravidade possível. Gravíssimo. Gravíssimo. E a gente não quer que o produtor seja penalizado. A CNA até distribuiu uma nota, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, dizendo que o mais penalizado em tudo isso é o produtor rural. Com certeza, se o Brasil deixar de exportar, o preço da roupa vai cair. Exatamente. E o grande prejudicado vai ser o produtor. A gente não quer que isso aconteça, mas quer também que tudo seja esclarecido. Mercado, sanidade, todas essas questões serão debatidas hoje, o Antônio, o Gustavo, no Pecuária BR, a partir de 6h15, horário de Brasília, aqui pelo canal do Boi. Ok, Jorge, obrigado pelas informações, pela participação, pelo bate-papo, pela entrevista. E nós continuamos aqui com o Bom Dia Produtor. E Mato Grosso é um dos estados que tem o frete mais caro do país. Só que as condições não são as melhores, como pôde ser visto nos últimos tempos na BR-163, via essa que liga Mato Grosso ao estado do Pará, uma das principais vias de escoamento do grão no país. Nós temos agora uma reportagem de Valdir Pacheco que fala mais sobre a infraestrutura da BR-163 e sobre o custo do frete. Vamos acompanhar. Mato Grosso, maior produtor de soja, milho, algodão, feijão, calpi e detém o maior rebanho bovino de corte do país. Mato Grosso responde por 60% da balança comercial do Brasil. O estado que tem a pior logística para escoar toda esta produção. 30% de toda a produção das regiões Médio Norte e Norte do estado são escoados pela BR-163 no estado do Pará, onde as trades Cargill, Bong e Amagem construíram seus portos para exportação em Miritituba e Santarém.
O restante da produção do estado trafegam por rodovias. São mais de 2.000 quilômetros até os portos de Santos e Paranaguá. Por causa dos atoleiros, nas últimas semanas, em vários trechos da BR-163, no sudoeste do Pará, os caminhões carregados de soja e outros produtos não conseguiram chegar e nem voltar dos portos de Miritituba e Santarém, que deve receber 7 milhões de toneladas de soja e milho nesta safra, se as estradas permitirem. Nesta semana, conversamos com o diretor regional da ProSoja MT, Antônio Galvão, que também é presidente do Sindicato Rural de Sinop e um profundo conhecedor dos gargalos dessa logística ineficiente que impede o desenvolvimento regional, onde os produtores pagam um frete mais caro do mundo. Realmente o frete hoje para a nossa região, principalmente, que continua sendo ainda mais distante hoje para colocar nos portos, estamos aí tentando solucionar uma alternativa, que é a conclusão da BR-163, sentido Miritituba, aqui de Sinop, de Cuiabá, enfim, a dita falada, BR-163, Cuiabá-Santarém. E, infelizmente, esse ano nós amargamos um gargalo grande, a gente sabia que isso ia acontecer, que as trades acreditaram nesse projeto, que acabaria ela em 2013, vamos dizer, extrapolando, que passasse mais um ano, 2 ou 2015, fizeram os grandes investimentos em Miritituba, nas ETC, nas estações de transbordo de carga, mas infelizmente, e posso até aqui fazer até uma linha de defesa, que a gente tem acompanhado isso pelos estradeiros da ProSoja, desde 2010 que a gente vem fazendo isso, que foi uma falha de empresas que se sujeitaram a fazer essa rodovia, infelizmente no meio do processo, que não sei se tem a questão da Lava Jato no meio que a gente vê, infelizmente quebraram, vieram a ter problemas financeiros e veio acarretar a dificuldade de terminar de fazer a pavimentação dela. Então, com certeza, ainda a Pacheco, nós vamos no mínimo 2 anos, pode ter certeza absoluta, se não houver nenhum percalço no meio para acabar esses 3 trechos que faltam para chegar a Santarém e 2 trechos que faltam até Miritituba. Tem muita frente que defende que o Exército deveria assumir isso. Entre a iniciativa privada e o Exército, qual é a sua opinião? Eu não concordo com isso por conta que a gente tem acompanhado muito próximo. Aqui, inclusive, tivemos 3 trechos aí feitos pelo próprio Exército que acabou tendo que entrar a iniciativa privada para poder acabar. Aqui já saindo de Guarantã até a divisa, tivemos aqui, estávamos no Beck, nós tivemos lá do quilômetro 30, já dentro da BR-163, no entroncamento com a do BR-230, falar da Transamazônica até Miritituba, são 30 quilômetros. Também a iniciativa privada teve que ir lá para dar um retoque final para poder acabar. E lá de Irurópolis a Santarém, que foram mais 100 e poucos quilômetros, também iniciativa privada. Então eu não vejo hoje que o Exército esteja preparado para esse tipo de obra, não. Já foi no passado, concordamos plenamente. Então hoje, se ela quer, ela tem que se reestruturar para realmente buscar e terminar uma obra. Valdir Pacheco, para o SBA. Bom dia, produtor. Vai um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações de pecuária na sua manhã. Também daqui a pouquinho nós teremos informações direto de São Paulo, da BMF Bovespa. Walter Puga vai nos falar sobre os trabalhos do ministro Blairo Maggi nesta manhã de segunda-feira. Semana muito movimentada, principalmente em função da Operação Carne Fraca, operação da Polícia Federal. Vamos a um breve intervalo, deixo você com imagens do leilão que acontece amanhã aqui no canal do Boi, amanhã às 8h30 da noite. Você não pode perder o leilão virtual de corte da Araguaia Leilões. É amanhã, 8h30 da noite, na oferta Animais para Cria, Recria e Engorda. Vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com mais informações de pecuária na sua manhã de segunda-feira. 8h52. Bom dia, produtor, na sua manhã de segunda-feira, início de semana. E nós temos para você informações com relação a sementes de pastagens. Quem está trazendo para você as informações é o Guilherme Beretta, da Germipasto, que traz para você as inovações e também vai falar um pouquinho sobre a VDTEC Plus, que é um maquinário que ajuda na implantação de pastagens. Guilherme, bom dia para você, boa semana. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos assistem. Boa semana a você também, a todos. Olha, Antônio, a VDTEC é uma semeadora elétrica. A Germipasto, todos sabem, o grande produto da Germipasto é justamente a semente de pastagem, mas por insistência do produtor rural, principalmente, nós lançamos a VDTEC, uma semeadora elétrica, no ano de 2012,
e que realmente traz grandes benefícios quando o assunto é plantabilidade de semente de pastagem. A VDTEC tem dois grandes objetivos, além de outros objetivos também, que é justamente melhorar a plantabilidade e reduzir o custo de produção do seu hectare, né? Com a redução da operação de incorporação, nós temos aí uma economia de pelo menos R$ 50 por hectare. O detalhe importante que a gente não fala, não insiste mais vezes, é justamente a comodidade para o tratorista. Como é uma máquina elétrica, né? Uma máquina que vai na dianteira do trator, o tratorista sempre vai olhando para frente. Isso dá uma comodidade maior. O tratorista lembra muito bem, você, produtor rural, lembra muito bem que antigamente as máquinas eram ligadas na tomada de força do trator e aí sim esse tratorista inevitavelmente tinha que sempre estar olhando na traseira desse trator e muitas vezes já há relatos que esses tratoristas tinham um problema de coluna. Hoje, com a VDTEC, como ela vai na frente, preferencialmente, além de pilotar o trator, ele sempre vai olhando para frente o que a VDTEC está fazendo de serviço aí na sua propriedade. Bom, vamos dar um exemplo de tudo isso. Nós vamos lá para a fazenda, um produtor rural, um cliente satisfeito da Germipasto, que adquiriu a VDTEC e a partir de agora ele nos conta os resultados. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Essa safra a gente adquiriu o VDTEC, né? Um equipamento aí que a gente pesquisou e a gente viu que a Germipasto estava vendendo, né? Interessou bastante pela questão de economia de semente de braquiária por metro e a distribuição que era bem mais parametrizada, né? A gente viu que realmente, pela propaganda, na pesquisa que a gente fez, assim, a gente viu que era um negócio bem diferenciado, né? Para hoje, assim, a gente que quer trabalhar em questão de economia, tipo, assim, foi chave para a gente. A gente adquiriu 3 máquinas, fizemos no Uniport, jogando aí na frente do plantio do milho, né? E acho que o resultado tá aí, tipo, foi muito satisfatório, viu? Que a gente ganhou em economia de semente por hectare e precisão, distribuição, germinação, foi coisa assim que, se você for ver hoje o valor de 1 quilo de braquiária hoje, uma semente de braquiária, tipo, você sair aí de seus 10, 12 quilos que a gente jogava por hectare nas safras anteriores para esse ano, de 3 a 5 quilos, né? É uma economia, a gente está muito contente, muito satisfeito. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olha, é muito gratificante para a gente realmente ouvir opiniões de produtores rurais, aqueles pecuaristas, né, muitas vezes que está lá na lida do campo dia a dia, fazendo com que a VDTEC seja esse grande produto que você já conhece, uma semeadora que faz toda a diferença quando o assunto é plantabilidade e qualidade de plantio nessa máquina. Olha, meu amigo, você que realmente já conhece a VDTEC, precisa desse produto, não perca tempo. Entre em contato com a central de vendas da Germipasto e torne-se cliente satisfeito VDTEC Plus. Operadora 67 3389 6700, você está vendo aí sua ligação, é uma ligação local para você que estiver aqui no Mato Grosso do Sul. E um segundo número, 0800 647 0050. Você está visualizando também aí o nosso endereço eletrônico, o www.germipasto.com.br. E você também pode seguir a empresa aí através das mídias sociais. facebook.com/germipasto, @germipasto é o nosso endereço lá no Instagram. Olha, você que realmente gosta dos bons vídeos da Germipasto, inclusive o Lincoln é um telespectador fantástico, né, que sempre está assistindo os nossos vídeos. Basta pegar aí, acessar o YouTube, canal de vídeos da internet, lá você encontra diversos vídeos aí à sua disposição. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Um grande abraço a todos. Bom início de semana. É com você, Antônio. Guilherme, obrigado pelas informações, pela participação. Guilherme Beretta volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor.
E agora nós vamos até São Paulo, aos estúdios da BMF Bovespa, nesta manhã de segunda-feira, onde está Walter Puga, que traz agora mais informações para a gente. E o Walter vai falar sobre os trabalhos do ministro Blairo Maggi. Ontem, o ministro Blairo Maggi falou com a imprensa, juntamente com o presidente Michel Temer. E nesta manhã de segunda-feira, o que será que o ministro está fazendo nesta manhã? Vamos perguntar para o Walter. Walter, o que o ministro da Fazenda, ministro da Agricultura, Blairo Maggi, faz nesta manhã de segunda-feira? Bom dia. Bom dia a você, Antônio. Bom dia a todos. Bom, vamos lembrar, Antônio, que ontem, nesse jantar, tinha uma função política mesmo, né? O presidente Michel Temer convidou embaixadores e representantes de 27 países para um jantar numa churrascaria muito conhecida lá em Brasília, né? Bom, o Palácio do Planalto reuniu esses representantes, embaixadores de 27 países, na verdade, num gesto político para tentar minimizar esses efeitos negativos da Operação Carne Fraca sobre a venda de carne brasileira, né? Eles participaram, na verdade, de um rodízio de carnes, né? Muito comum no Brasil. O Palácio do Planalto reservou uma mesa para 80 pessoas, procurou, de certo modo, minimizar com isso os efeitos negativos, mas o fato é que há muita preocupação mesmo. O cenário doméstico deve concentrar as atenções nesta semana, em meio a essa crise gerada pela Operação Carne Fraca, né, da Polícia Federal. Há expectativas também de anúncio de corte no orçamento neste ano, ou seja, o governo federal passa por um período difícil agora, deve anunciar também aumento de impostos, há riscos envolvendo o andamento dessa reforma da presidência. Bom, a preocupação é muito grande, né? E essa informação da Polícia Federal na sexta-feira causou muito tumulto. O governo deve ter dificuldades a partir de agora para tratar desse assunto. O presidente Michel Temer emitiu uma nota ontem no final da tarde, antes desse com representantes de 27 países que são compradores de carne brasileira, ele procurou minimizar o efeito diante do tamanho da nossa produção, o efeito dessas prisões, né? São 21 frigoríficos sob suspeitas, 3 já foram interditados, há funcionários do Ministério da Agricultura presos, né? Foram detidos, outros tiveram que fazer depoimento coercitivo. Resumindo, há muita preocupação, mas houve uma postura firme do governo em dizer que agora o Ministério da Agricultura vai participar, em conjunto com a Polícia Federal, da apuração detalhada de todos os fatos e deverão ser, depois de apurados, gerar punições exemplares. Há uma postura clara do governo sobre isso, não quer, na verdade, a continuidade desse problema e quer mostrar agilidade no tratamento dessas informações. Independente disso, há algumas rusgas entre como a Polícia Federal apresentou essa informação à população, causou mesmo um certo tumulto. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, procurou minimizar, mostrando que o tamanho da nossa produção é muito grande diante dos problemas que foram detectados, que se existem, de fato, devem ser punidos. Bom, agora 9h01, horário de Brasília, vamos falar sobre o que ocorre fora daqui, né? Porque o mercado continua operando e é importante que você acompanhe o que acontece lá fora. As bolsas asiáticas fecharam sem direção única, há uma liquidez reduzida no mercado asiático porque é um feriado no Japão. Então veja o fechamento dos negócios lá na Ásia, né? No mercado asiático, sem a referência da Bolsa de Tóquio, né? Lá é feriado, o índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong subiu 0,79%, o Xangai também subiu 0,41%. Também tivemos alta em Shenzhen, que é uma bolsa de menor expressão, mas tivemos queda no índice Kospi da Bolsa de Seul, queda de 0,35%. Né? As questões comerciais ficaram aí no foco dos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais agora na reunião do G20, na cidade alemã de Baden-Baden. Isso gerou temores lá na Ásia, por isso que as bolsas tiveram algum movimento negativo, de que os Estados Unidos adotem uma postura cada vez mais protecionista sob o comando de Donald Trump. Ainda muita expectativa e negativa, né? Estimativas negativas em relação à economia americana com as atitudes de Donald Trump. Enquanto isso, o petróleo continua em queda, né? Também outro fator de influência negativa para o mercado, né? Os futuros de petróleo operavam em baixa agora há pouco no mercado internacional, depois de novos sinais de que a produção de petróleo lá nos Estados Unidos vai crescer, viu, Antônio? Isso
traz para o mercado financeiro muita preocupação, né? Há uma expansão na produção americana de petróleo, norte-americana, no momento em que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo tenta reduzir a oferta de petróleo no mundo para manter os preços um pouco acima da média nos últimos meses. Agora há pouco, em Londres, petróleo tipo Brent, que é um petróleo de melhor qualidade, caía mais de 1%, ainda se mantinha acima de $51 o barril, mas o petróleo WTI, também negociado para maio, já perdia quase 1,40% há alguns minutos e recuava para a faixa de $48 o barril. Vamos lembrar que até recentemente nós tínhamos petróleo entre 54, 55, 56 dólares o barril, 53 no mínimo, agora já estamos na faixa de 48 até a 51 dólares o barril. Petróleo perde preço, isso traz também queda para o preço de alguns produtos agropecuários, entre eles o etanol e também o milho. Por isso, de olho na informação, a variação das cotações do petróleo no mercado futuro influenciam negativamente, por exemplo, preços do milho nos Estados Unidos. Agora, as bolsas na Europa e os futuros em Nova York caem com o comunicado do G20, né? Os mercados europeus operam em baixa depois da divulgação do primeiro comunicado do grupo dos 20 maiores países do mundo, reunidos agora na Alemanha, né? Segundo esse comunicado, houve uma retração agora em relação às edições anteriores, quando se fala de protecionismo comercial. Os investidores tentam entender, neste momento, lá no mercado europeu, até onde podem chegar os reflexos das barreiras sobre o crescimento global. Então, a postura de Donald Trump nos Estados Unidos traz um movimento pessimista. E veja na Europa o que ocorre neste momento. Diante dessas informações, na Europa, a Bolsa de Frankfurt cai 0,30%, o mercado em Londres recua 0,21%, Paris tem um índice CAC, portanto a Bolsa de Paris vem em queda, uma queda de 0,31% agora. Madrid também recua, né? Você tem na tela do seu televisor o recuo da Bolsa de Madrid, né? A expectativa agora é de queda de 0,34% para mais, né? Cerca de 0,40% de baixa hoje. Em Milão tem um índice MIB com queda de 0,35%. Bom, enquanto o mercado lá fora opera com esses números que você acabou de ver, o que nós temos são perspectivas negativas aqui no Brasil, né? Porque questões locais pesaram na última sexta-feira, nosso índice Bovespa já recuava quase 2,40%. Veja o fechamento do nosso índice Bovespa. Nosso índice Bovespa fechou, é o índice mais importante da nossa bolsa, aos 64.209 pontos, perdeu 2,39%, né? Também pudera. As ações de empresas como JBS e Brasil Foods recuaram muito na última sexta-feira, né? Com a operação feita pela Polícia Federal, as ações do JBS recuaram mais de 10,5% na sexta-feira. E as ações da Brasil Foods recuaram 7,25%. Isso trouxe o nosso índice Bovespa em forte baixa. Os frigoríficos foram atingidos em cheio por essa operação carne fraca da Polícia Federal, né? A processadora de carnes JBS afirmava num comunicado, através da assessoria de imprensa, que não havia nenhuma medida judicial contra seus executivos, embora tenha ocorrido uma prisão preventiva de Flávio Caçul, que é funcionário da Seara, que é uma empresa do grupo JBS, no âmbito dessa operação carne fraca, que investiga esquema de corrupção entre empresas de alimentos e fiscais sanitários do Ministério de Saúde, né? A companhia afirmava também que sua sede em São Paulo não foi alvo dessa operação. A Brasil Foods também disse que não havia risco para os seus consumidores. A empresa de alimentos Brasil Foods afirmou nesta sexta-feira que cumpre normas e regulamentos sobre produção e venda dos seus produtos, mas o fato é que as ações desabaram, o Brasil Foods perdeu 7,25% no encerramento dos negócios, diante dessa perspectiva de problemas que teria junto à Justiça e junto aos fiscais, junto, em suma, à Polícia Federal, e a perspectiva negativa. Bom, é um movimento negativo que já mostra os efeitos ruins dessa operação carne fraca. Enquanto isso, o dólar vinha em baixa, né? O dólar se aproximava de R$ 3,10, aliás, como os analistas de mercado de câmbio esperavam, né? Veja o fechamento do dólar na sexta-feira, antes do final de semana, R$ 3,10 mais 20, uma queda de 0,44%. A moeda chegou a ser negociada perto de R$ 3,12, mas terminou em queda de 0,44%, baixando, portanto, para a faixa de R$ 3,10, o que era já esperado pelos analistas de mercado. Bom, e essas são as principais informações até este momento, mas
Antes de falarmos, agora 9 horas e 7 minutos, de falarmos sobre o que está ocorrendo neste momento, Antônio, eu gostaria que você visse o dólar. Operações com dólar neste momento estão neste valor que você tem na tela do seu televisor. Eu vou pedir ao nosso diretor de TV, Luiz Alberto, que mostre para você o que está ocorrendo com o dólar agora. Apenas 7 minutos de negociação, mas você tem na tela, olha, o dólar 13,10 mais 50, tem leve alta de 0,09% agora, viu, Antônio? E essas são as principais informações até este momento. Eu gostaria de ressaltar também, antes de encerrar essa minha participação, que o Ministério da Agricultura exonerou o superintendente do Paraná e de Goiás envolvidos na Operação Carne Fraca. O Ministério da Agricultura exonerou Gil Bueno de Magalhães e Júlio César Carneiro dos cargos de Superintendente Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cargos que ocupavam nos estados do Paraná e de Goiás. Bom, eles são acusados de participar do esquema criminoso descoberto pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. As portarias de exoneração estão publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira e foram assinadas pelo secretário executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak, que na última sexta-feira, ainda na última sexta-feira, antes do encerramento do expediente, quando a operação foi deflagrada, ele já determinou esse afastamento. E mais, uma nota foi distribuída agora há pouco pela ABPA e pela ABEC. A ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, e a ABEC, a Associação Brasileira dos Exportadores de Carne, né? A ABEC voltada para a carne bovina, a ABPA para a carne de aves e suínos. Eles reiteram a qualidade da proteína brasileira num comunicado à imprensa. A Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne publicaram na imprensa comunicado sobre a Operação Carne Fraca deflagrada pela Polícia Federal no fim de semana. Associações lembraram que os padrões sanitários da carne brasileira são um modelo internacional e que o Brasil é líder global em exportação de frango, carne bovina, carne suína, vendendo para 150 países, entre eles Europa, Japão e Estados Unidos, que fazem visitas periódicas para inspecionar os sistemas de produção. Bom, a ABPA e a ABEC ressaltam ainda que eventuais restrições que possam ocorrer representam, na verdade, um retrocesso de muitos anos de trabalho e terão impacto na economia, lembrando que o setor produção de carnes emprega mais de 7 milhões de pessoas e representa 15% das exportações brasileiras. Bom, e o ministro Blairo Maggi, Antônio, se prepara, né? Vai responder daqui a pouco aos europeus, né? O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, tem uma tarefa importante nesta manhã. Ele vai responder o pedido de esclarecimento feito pela União Europeia e pela China sobre as fraudes no comércio de carnes que foram anunciadas nessa operação da Polícia Federal. É absolutamente natural, disse o ministro ontem, no início da noite, que os países peçam informações. Estamos prontos para responder, disse ele para jornalistas. Ele afirmou que há fantasias em relação a dados divulgados sobre as investigações, falou de irregularidades no uso de cabeça de porco na formação de embutido, que de acordo com ele é permitido numa certa quantidade, e ele disse, não estou dizendo que não tenha sentido essa investigação, com toda certeza tem, mas ele afirmou que é preciso separar as questões e vai esclarecer os europeus. Bom, exonerados os responsáveis, ou pelo menos os comandantes de algumas dessas regiões que são investigadas, o ministro responde aos europeus. Durante o dia você terá mais informações sobre o desenrolar do trabalho do governo para evitar danos maiores à nossa economia diante dessa denúncia. Antônio, é com você. Obrigado, Walter, pelas informações. Walter Puga volta daqui a pouquinho com as primeiras negociações do mercado financeiro nacional nesta manhã de segunda-feira, início de semana, e também estaremos acompanhando as ações da BRF e da JBS, empresas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal na Operação Carne Fraca. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com mais informações de pecuária na sua manhã. Deixo você com imagens do leilão que acontece amanhã aqui pelo Canal do Boi. Amanhã às 8h30 da noite acontece o leilão virtual de corte da Araguaia Leilões. Na oferta, animais para cria, recria e engorda. Você não pode perder. Nove horas e 14 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de segunda-feira. E o impasse entre cafeicultores e a indústria de café continua. Esse impasse ganha mais um capítulo, porque depois de ter sido anunciada a importação de café, a Conab divulgou um leilão para abastecer o mercado. E o edital foi feito e teria a participação dos produtores rurais, mas, segundo o Evair de Mello, que está à frente das negociações, os produtores foram excluídos.
Quem traz para a gente mais informações, quem traz para a gente também uma entrevista é a Raíssa Lomonte, direto de Brasília. Ela conversou com o Evair de Mello e vamos acompanhar. Olá a todos, aqui em Brasília nós conversamos com o deputado federal Evair de Mello do Espírito Santo, que está acompanhando as negociações desde o início sobre a importação do café robusta. Ele falou que já está mobilizando parlamentares contra um edital da Conab para o leilão do café. Segundo ele, esse edital previa várias exigências que o mercado não conseguiria cumprir e o deputado afirmou ainda que o setor não foi ouvido. É o que nós vamos conferir agora. A hipótese do leilão, ela foi apresentada primeiro pelo setor produtivo, ainda na esfera do MAPA, e depois apresentada pela indústria na esfera do Ministério da Indústria e Comércio. De forma que ela foi proposta de forma coletiva e consensual para que o edital pudesse ser construído atendendo ao anseio e o pedido de ambas as partes. De um lado a indústria, de outro lado o setor produtivo. O setor de Conilon tem as suas particularidades, é um setor que não tem tradição em operar em sistema de bolsa e de leilão, principalmente o Espírito Santo, sul da Bahia e Rondônia. Por isso nós precisamos de um prazo, após a confecção do edital de forma em conjunto, um prazo para treinamento, qualificação, informação, preparo e cadastramento de empresas que pudessem participar do leilão. Segundo ponto é que nós pudéssemos ter um prazo alongado de entrega desse leilão, tendo em vista que a indústria está no mercado comprando, tem um registro de compra da indústria nos 3 estados e a indústria está comprando agora e pedindo em prazo para 30, 40, 50 dias. Então não há necessidade da entrega emergencial. Também esse edital que foi feito de forma unilateral pela indústria não tem o nosso consentimento porque ele não traz possibilidade de entregas no sul da Bahia, que hoje tem um estoque físico próximo a 500 mil sacas de café e também não tem armazéns credenciados em Rondônia, onde tem um estoque físico já disponível em torno de 200 mil sacas de café. Por isso, nós não fomos ouvidos, o setor produtivo fez os seus registros e esse edital foi construído de forma unilateral, sem a nossa participação, o que é claramente uma manobra para mascarar o resultado e encontrar justificativa para continuar no processo de importação de café. Por isso, nós da Frente Parlamentar do Café, da Frente Parlamentar Agropecuária, do setor produtivo do Espírito Santo, Bahia e Rondônia, estamos abominando a hipótese desse leilão, estamos indo em todas as esferas técnicas, políticas e jurídicas para suspender esse edital, porque é vergonhoso a Conab disponibilizar essa ferramenta para essa manobra de bastidores para mascarar o fornecimento de café no Brasil. Além de que, é claro, a dificuldade de abrir 8 editais no mesmo leilão é claramente mais uma manobra para poder fazer essa complicação. Então, nós não somos signatários desse edital, esse edital precisa de ser alertado e nós vamos trabalhar muito para suspender esse edital e colocarmos à disposição da indústria, com clareza e com transparência. Nós queremos abrir os estoques dela, porque quem quer receber imediato tem que mostrar que não tem café, e a indústria está claramente comprada. Segundo, é preciso entender que esse prazo de entrega não precisa de ser emergencial, eu volto a dizer, dado as particularidades do Espírito Santo e da Bahia e de Rondônia, principalmente pequenos agricultores que têm o café ainda na propriedade. Por isso é preciso alongar o prazo de entrega. Então vamos trabalhar muito para suspender esse edital e se a indústria quiser abrir os seus números, os seus estoques, os nossos números estão disponíveis para ser auditados e vamos construir um edital a 4 mãos, com transparência, com boa informação, para não ter nenhuma dúvida e assim trazer a transparência que o mercado precisa. E claro também possamos viabilizar a participação de pequenos e médios torrefadores, porque também, pelos volumes apresentados, é claro, uma manobra para atender só as grandes indústrias. Nós precisamos de incluir, nós do setor produtivo queremos trazer a inclusão dos pequenos e médios torrefadores para que possam também ter acesso a essa matéria-prima de entrega aí para 30, 40 dias que está disponível da safra 15 e 16. Raíssa Lomonte para o SBA. O retorno das chuvas para o centro do país ajuda a manter as condições de solo favoráveis. Vamos saber agora com a Juliana Rezende quais serão as áreas beneficiadas e essa chuva deverá chegar de forma mais expressiva em qual localidade? Vamos saber agora com a Juliana Rezende, direto da Somar Meteorologia. Juliana, conta pra gente. As chuvas mais expressivas nos próximos dias se concentram na parte central do país, por conta do avanço de um sistema frontal em direção à região sudeste. Chove de maneira bastante expressiva, principalmente entre o sudeste e o centro-oeste. As pancadas ainda devem se espalhar em direção à região norte e parte da região nordeste. Agora, a região sul, o tempo fica um pouco mais firme por conta do avanço de uma massa de ar seco. As temperaturas da tarde ficam em torno dos 27 graus no estado de Minas Gerais.
Para amanhã, as pancadas agora se espalham mais pela parte norte do país e pode chover principalmente entre o sudeste, parte do centro-oeste, região norte e ainda o litoral norte da região nordeste. Desde o Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo e toda a região sul, uma massa de ar seco segue atuando e deixa o tempo firme nessas regiões. Pela manhã, as mínimas ficam em torno dos 13 graus no estado de Santa Catarina e à tarde a máxima não deve passar dos 25 graus no estado de São Paulo. Hoje eu encerro por aqui. Até amanhã. Juliana, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Nós vamos voltar agora até São Paulo, até aos estúdios da BMF Bovespa, onde está Walter Pulga, que traz agora para você as negociações nesta manhã de segunda-feira das principais commodities brasileiras e também ele traz informações com relação às ações das empresas que estão sendo investigadas na Operação Carne Fraca pela Polícia Federal, JBS e BRF. Mais uma vez é com você, Walter. Bom, Antônio, vamos acompanhar a evolução dos negócios com os principais produtos agropecuários, porque, pelo menos no que diz respeito à carne, nós veremos, ainda não tivemos na sexta-feira efeitos negativos sobre os preços no mercado físico. Mas, como sempre, vamos começar pelo café, né? Café fechou em alta na última sexta-feira, sustentado, na verdade, pelo dólar, né? O vencimento de maio lá nos Estados Unidos subiu 60 pontos, teve uma alta de mais de 0,40%. O movimento foi influenciado de alta para o café pelo recuo do dólar, o dólar perdia 0,70%, o mercado terminou em alta. É comum ocorrer essa correção, quando o dólar perde valor frente a outras moedas, as commodities negociadas em dólar sobem de preço. Também ocorreu uma alta de $1 por tonelada para café robusta negociado na Bolsa de Londres, de modo que nós tivemos aí um movimento de alta no mercado de bolsa para café negociado no mercado futuro. Não foi diferente aqui no Brasil, nós também negociamos café em dólar por saca aqui, também tivemos uma alta. Enquanto isso, os preços no mercado físico se mantêm estáveis, viu? Tanto no sul de Minas Gerais como no Cerrado Mineiro, nós tivemos valores para café arábica, bebida boa, entre R$ 500 e R$ 510 a saca, sem grandes alterações. No caso do café arábica Rio, tipo 7, da Zona da Mata de Minas Gerais, os preços se mantêm ainda na faixa de R$ 470 a saca. E o que acontece no interior de São Paulo, apurando aí o CPEA, negociações com café entregue aqui, é que nós tivemos aí uma leve alta, praticamente estável, mas com tendência de alta para o café arábica. Veja os números apurados pelo CPEA. Café arábica, em média, era negociado a R$ 488,70 a saca, o que traz uma leve alta aí de alguns centavos, né? De aproximadamente 20 centavos, 22 centavos, 25 centavos por saca de dólar, lógico, entre os dias 16 e 17 de março para o café arábica, considerando café arábica, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, né? Sem grandes alterações, como é possível ver. Ainda café perde 3,18% no indicador CPEA apenas no mês de março. Já café robusta continua em alta, né? Mais uma pequena alta na última sexta-feira, é o que você confere comigo agora. Café robusta sobe para R$ 451,68 a saca em média, alta neste mês para café robusta, negociado no Espírito Santo, de mais de 4%. Então, café robusta, diante de uma oferta restrita, tem preços em alta. E essas são as principais informações sobre o que ocorreu na sexta-feira. Neste momento, no mercado americano, veja o que está ocorrendo com café arábica. Café arábica, negociado nos Estados Unidos, opera agora em alta leve de até 0,10%, ganho de 15, no mínimo 10 pontos, praticamente estável, mas com tendência de alta. Café arábica negociado para maio a $1,42 por libra-peso. O mercado trabalha com alta leve de 0,07%. Café arábica negociado com vencimento em julho a $1,44 por libra-peso também opera em alta, uma alta mais acentuada, mas é uma alta leve, é verdade, de apenas 15 pontos. O mercado trabalha com alta até para o contrato de setembro, que é referência para o produtor brasileiro, a $1,46 por libra-peso, uma alta de 10 pontos neste momento. Aqui na BMF Bovespa, o fechamento da última sexta-feira, você acompanha agora na coluna que você tem na tela do seu televisor, chamada ajuste anterior. No ajuste anterior, você acompanha o fechamento da última sexta-feira, com o café em alta, e agora o mercado devolve no vencimento de setembro. Os primeiros negócios começaram agora há pouco,
parte dos ganhos da sexta-feira. Perde mais de 0,5% de 174,80. Café arábica cai para setembro agora para 173 dólares e 80 centos. A saca perde $1 por saca agora, nos primeiros negócios realizados nesta manhã. E a Frente Parlamentar Agropecuária solicita o cancelamento dos leilões da Conab para café Conilon. A Frente Parlamentar, a Frente Parlamentar do Café enviou carta ao presidente Michel Temer solicitando imediato cancelamento de todos os editais referentes a leilões de compra de café Conilon programados para a próxima semana. Nesse documento, o presidente da frente, o deputado Carlos Melles, e outros parlamentares que compõem a direção da Frente Parlamentar do Café explicam que os editais foram construídos por manobra da indústria, que deixou o setor produtivo de fora da elaboração desses editais. Com isso, os editais ficaram, segundo os deputados, totalmente favoráveis ao verdadeiro objetivo da indústria, que é a liberação da importação de café. Aliás, a Frente Parlamentar do Café frisou que o setor produtivo está estarrecido com a forma como foi excluído desse processo. Lembrando que esse leilão será feito apenas para iniciativa privada. O objetivo da Conab, do governo, era deixar o sistema eletrônico da Conab disponível para que os compradores de café se oferecessem para comprar e os vendedores, os produtores cooperativas oferecessem café para o mercado. Lógico, destinado ao café Conilon para constatar se há mesmo café disponível no mercado. Mas, segundo os cafeicultores, as exigências são tão grandes que não há tempo hábil para preparar a documentação que a Conab normalmente exige de produtores e cooperativas para participar desse leilão e ofertar café Conilon. Por isso pediram o imediato cancelamento desses leilões que já foram anunciados pela Conab. Agora, 9h26, horário de Brasília, vamos para o mercado do boi gordo, porque diante daquela operação na última sexta-feira da Polícia Federal, se esperava que o mercado sofresse algum abalo. Não foi o que ocorreu na média apurada pelas principais consultorias do agronegócio. O mercado físico do boi gordo teve preços estáveis na maioria das regiões na sexta-feira, apesar da operação carne fraca da Polícia Federal. Segundo o analista de safras e mercado, Alan Maia, o dia não apresentou grandes novidades quando se fala de negociação. Os pecuaristas retêm a oferta de animais terminados, já que as pastagens possuem, neste momento, boa qualidade. A perspectiva é de preços mais baixos mesmo para boi gordo no curto prazo, considerando que os preços da carne seguem fragilizados no momento de consumo enfraquecido. Em São Paulo, preço do boi gordo se mantinha ainda entre 146 e 147 arroba, no Mato Grosso do Sul 135 arroba, Minas Gerais 138, Goiás R$130 contra 131. Então Goiás apresentou uma leve baixa na sexta-feira. No Mato Grosso o preço se mantém estável, segundo Safras e Mercado, em R$127 a arroba. E o CPEA constatou até uma leve alta para boi gordo no interior de São Paulo. Acompanhe os preços médios apurados pelo CPEA no interior de São Paulo, R$144,72 a arroba, leve alta de 0,04%. A queda para boi gordo no indicador CPEA para o mês de março reduz agora um pouco, cai para 0,20%. Boi gordo perde, mas perde no mês de março no indicador CPEA apenas 0,20%, contrariando a expectativa no mercado de uma queda mais acentuada. Já bezerro negociado no Mato Grosso do Sul perde um pouco mais, né? A queda já se aproxima de 1,90%. Bezerro, em média, este mês no Mato Grosso do Sul. Veja o fechamento dos negócios. Na média, segundo o CPEA, R$ 1.162,58 por cabeça, baixa de 0,30% entre os dias 16 e 17 de março. Mercado futuro do boi gordo, que se esperava diante das notícias fosse sofrer um revés, uma queda acentuada, não apresentou queda acentuada não. Tivemos mais de 1.900 contratos negociados com boi gordo a futuro na BMF e a baixa foi de 0,03%. Para preços do boi gordo no mercado futuro, não houve essa queda tão acentuada. Veja o que ocorre neste momento no mercado, considerando que na coluna ajuste anterior você tem os valores de negociação da sexta-feira. Já nos primeiros negócios desta manhã, boi gordo perde um pouco mais, perde entre 1% e 1,5%. O mercado traz boi gordo agora para março a R$ 142,51 arroba. O boi negociado para abril recua mais de 1%, cai para R$ 140,56 arroba. E o boi para maio perde mais, perde 1% agora, de R$ 141 arroba
arroba recua para R$ 139,60 arroba. É o contrato que tem maior volume de negociações neste momento aqui no mercado futuro. Boi para outubro, referência para o confinador, perde mais de 1,5% agora, de R$ 145,75, recua para R$ 143,50 a arroba. Provavelmente um ajuste já diante dos efeitos que se esperam negativos para valor de boi gordo no mercado daqui para frente, até que se esclareça em detalhes essa operação carne fraca da Polícia Federal. E essas são as principais informações até este momento. Agora 9 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Antes de encerrar, Antônio, vamos rapidamente para o mercado de câmbio, constatar se realmente o dólar está nesse movimento que nós vimos agora há pouco, né? Dólar negociado no mercado à vista, o dólar comercial sobe 0,19%, não atinge R$ 3,11, mas sobe para R$ 3,10 mais 80. Mercado trabalha em alta, eu falo de mercado de câmbio, dólar sobe nesta manhã, segunda-feira, no mercado. Essas são as principais informações, Antônio. Eu encerro por aqui, eu volto sinal para Campo Grande, é com você. Obrigado, Walter, pelas informações, pela participação. Nós estaremos acompanhando de perto os principais assuntos do agronegócio e também estaremos acompanhando a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que foi deflagrada na última sexta-feira, e o Canal do Boi, em sua programação, estará atualizando você, pecuarista, você, produtor rural. Nós estamos terminando, voltamos amanhã às 7h15 da manhã. Deixo você com imagens recebidas pelo nosso telespectador Afonso Líbero Rosalém, ele que é morador de São Gabriel do Oeste, mandou para a gente imagens da sua região. Também ele mostra a aplicação de biofertilizantes e também de fertilizantes para a sua produção de suínos. Então, obrigado a você, Afonso Rosalém, pela participação. Você que nos assiste, para você, ótima semana, boa segunda-feira. A gente volta amanhã às 7h15 da manhã. Até mais.